Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e a gente sempre trata de temas super atuais e interessantes. Hoje nós vamos falar de transferência do trabalhador para o exterior. Para isso estão dois profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados para tirar as suas dúvidas, que é o Dr. Odilon Garcia Júnior e o Dr. Cristiano Nader. Dr. Odilon, considerações iniciais sobre o tema do trabalhador que é transferido para trabalhar no exterior. Inicialmente, de novo, Guaraci, muito obrigado pelo convite e acredito que hoje nós temos um tema bem interessante e atual em relação à transferência, então, de um trabalhador para o exterior. E nós temos visto esse movimento de globalização e até de expansão das empresas brasileiras para o exterior. Claro. E também o que acontece também, às vezes, as multinacionais com os trabalhadores, os empregados brasileiros, transferindo eles para o exterior. E surge, então, dúvidas a respeito de qual a legislação aplicável, né, para esse trabalhador que é transferido para o exterior. E claro. Para isso nós vamos contar hoje aqui com o doutor Cristiano Nader. Bom, sendo assim, doutor Cristiano, vamos saber então que legislação é essa que se aplica a esse trabalhador que é transferido. Agora, sim, é importante a gente pontuar que essa legislação que a gente está falando é daquele trabalhador que tem vínculo de emprego com uma empresa aqui no Brasil e tem o seu contrato de trabalho transferido ou até mesmo cedido para uma empresa com sede no exterior. Pode ser até uma filial de uma empresa brasileira que tem a sede no exterior. Então, no caso da transferência desse trabalhador que tem um vínculo de emprego existente no Brasil para o exterior, se aplica a legislação do local onde ele for trabalhar e se aplica também a legislação brasileira específica para esse tipo de contrato, naquilo que for compatível. Porque não pode, se houver incompatibilidade, não se aplica a legislação brasileira. E, evidentemente, todas as regras de proteção ao trabalho que são previstas na legislação brasileira também se aplicam a esse trabalhador. Doutor Cristiano, evidentemente que direitos são assegurados a esse trabalhador. Que direitos são esses? A lei que trata desse trabalho no exterior, ela garante ao trabalhador transferido para o exterior um salário base a ser pactuado, né, que deve ser fixado, inclusive, por escrito em moeda nacional. Nada impede que ele tenha uma complementação na moeda local, nada impede, mas deve existir pelo menos um salário base em moeda nacional, em reais, no caso. Tem que ser pactuado também que durante o período da transferência será pago um adicional de transferência mensal para esse trabalhador que estiver fora. Todas as despesas de locomoção, de viagens, também são pagas pelo empregador, claro, né, do exterior. Enquanto houver a transferência, o empregador brasileiro deve recolher o fundo de garantia, as contribuições previdenciárias, para que esse trabalhador mantenha esse tempo de serviço como contando na legislação brasileira. Além disso, seguros de viagem, seguros pessoais contra acidentes, toda essa legislação também é garantida para o trabalhador. Claro que, evidentemente, deve ser fixado um tempo para que esse funcionário permaneça no exterior. Há um tempo máximo para isso, doutor? Para o trabalhador que é transferido, não há um tempo fixado pela lei como máximo. Ele pode ficar pelo tempo que for necessário. Agora, o que se garante é o seguinte: se ele ficar pelo menos 2 anos fora do Brasil, a lei garante a ele umas férias anuais a serem gozadas no Brasil, para ele, para os seus dependentes, cônjuge, tudo por conta do empregador. Então, no mínimo, se garante, após 2 anos dessa transferência, férias anuais no Brasil. Doutor Odilon, para isso a gente sempre lembra as pessoas que estão nos assistindo, e esse nosso quadro tem esse objetivo, que é tirar todas essas dúvidas, né? E como o senhor falou, a gente coloca no rodapé do vídeo aí, é dúvidas@garciagarcia.com.br. Você está nos assistindo, pode entrar em contato com os profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados. Doutor Cristiano Nader, vamos continuar então com a nossa última pergunta sobre esse tema, que é a transferência do trabalhador para o exterior. Eu queria saber, no retorno do empregado ao Brasil, são assegurados que direitos? Agora, se o contrato fica suspenso enquanto o trabalhador estiver prestando serviço no exterior. Quando ele retoma o serviço, quando ele encerra a sua prestação de serviço no exterior e retorna no Brasil, o contrato volta a ter as mesmas características que ele já tinha antes. Importante ressaltar que todos os reajustes concedidos à categoria no período que ele ficou fora devem ser concedidos também para ele naquele salário base que foi fixado. Então, se garante as mesmas condições do contrato de trabalho que, encerrando a suspensão, retoma as suas condições normais. Doutor Odilon,
com certeza esse tema que a gente debateu, que é a transferência do trabalhador para o exterior, os telespectadores que estão nos assistindo, com certeza vão entrar em contato e vão tirar as suas dúvidas, não é isso? Sim, porque a gente acredita que seja um tema interessante e pouco explorado e abordado, né? Que ele é muito específico e tem, vamos dizer assim, ocorrido cada vez com uma frequência maior aqui, né? Para isso, o Atualidade Jurídica está aí, né? Exatamente. Ok. Essa foi, então, o nosso tema de hoje, que foi a transferência do trabalhador para o exterior. A gente contou com os profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados, que é o Dr. Odilon Garcia Júnior e o Dr. Cristiano Nada. Agradeço a presença de vocês e, com certeza, no próximo programa estaremos tirando outras dúvidas, é isso, doutor? Com certeza. Não, doutor Cristiano? Muito obrigado. Ok. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje, então. Nós vamos a intervalo comercial e voltamos em seguida. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e a gente trata sempre, como eu tenho dito aqui, a gente trata sempre de diversos assuntos, diversos temas que são curiosidades do meio jurídico. Para isso a gente convida sempre profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados para tirar as suas dúvidas. Hoje nós temos aqui, vamos falar evidentemente de defesas administrativas. Para isso a gente tem os convidados que são o Dr. Odilon Garcia Júnior e o Dr. Rodrigo Fritti. Dr. Odilon, faça uma consideração para nós sobre o processo administrativo. Tem início antes do processo judicial? Agora sim, inicialmente, então, obrigado mais uma vez pelo convite. E o tema que nós vamos abordar hoje, ele trata da necessidade, né, da defesa administrativa para sanar alguns erros comuns em relação ao imposto de renda. Por que dessa importância? Porque às vezes existem erros comuns e simples que podem ser sanados diretamente ou na via administrativa, antes mesmo de se ter um processo judicial. E eu acho que é importante abordar esse tema, né, para não querer judicializar tudo, né? Claro. Eu acho que nós temos essa esfera administrativa para nos atender como contribuintes e nós temos que, de certa forma, esgotar elas quando for, vamos dizer assim, possível, né? Para isso vale aquela máxima que a gente sempre lembra, né? Prevenção é a melhor coisa que tem, né? Exatamente. Garcia e Garcia está para isso, não é? Para tirar essas dúvidas, né, doutor? Com certeza. Ok. Então, doutor Rodrigo Fritti, vamos então tirar algumas dúvidas, responder algumas perguntas que estão conosco aqui. Eu queria que o senhor dissesse que tipos de erros são comuns na declaração de imposto de renda. Então, Guaraci, como o doutor João falou, é importante que a gente dê atenção a esse processo administrativo para evitar que esse processo administrativo vire uma ação judicial. E antes mesmo do processo administrativo, para que ele nem seja iniciado, é importante que o contribuinte tenha alguns cuidados na elaboração da sua declaração de imposto de renda. Então, erros comuns que a gente separou, ficam até como dicas assim, para os contribuintes, né? Um exemplo, o contribuinte ganha uma ação judicial e declara o valor líquido recebido. Na verdade, ele tem que cuidar, porque ele tem que declarar o valor bruto e mencionar o imposto de renda que foi retido sobre aquele valor bruto. Claro. Ou muitas vezes o cliente recebe um valor, paga os honorários do advogado e entende que todo aquele valor que ele pagou referente a honorários deve ser deduzido do valor que ele recebeu, do rendimento tributável. Na verdade, não. Ele tem que observar que essa dedução ela deve ser proporcional aos rendimentos tributáveis recebidos. Muitos outros equívocos assim acontecem. A gente separou, por exemplo, os casos de ações previdenciárias, né? Nas ações previdenciárias, o cliente ele recebe o precatório e ele, comparecendo no banco, ele vai receber o valor e sofrer uma retenção de 3%. E muitas vezes, por desconhecimento da legislação, que é normal, né? A gente conhece por trabalhar com isso, mas né, quem não é do ramo não conhece, o contribuinte entende que aqueles 3% que ele teve de retenção já se referem a todo o imposto que ele teve retido no processo. Na verdade, ele sofre os 3% quando do recebimento do precatório e, posteriormente, quando ele for declarar o valor recebido, ele também vai ter que lançar esse valor para que seja feito o ajuste anual, por isso a declaração de ajuste anual, porque esses 3% eles são simplesmente uma antecipação do imposto de renda que vai ser lançado, que vai ser declarado no ano seguinte.
Então, muito cuidado com isso. Também no caso de ações previdenciárias, é importante, e não só ações previdenciárias, ações em geral, a gente separa essa porque é um erro muito comum. O contribuinte, ele ganha ação previdenciária do INSS, mas a fonte pagadora é o banco. Então, são pequenos equívocos, né? Claro. Tu entendes assim, quem me pagou foi o INSS, então o INSS é a fonte pagadora. Na verdade, o INSS era o réu, mas a fonte pagadora é o banco no qual tu recebeste o valor. E por último, assim, Guaraci, um outro cuidado que a gente pede, né, antes até de entrar na seara da defesa administrativa, das defesas administrativas em si, o cuidado para essa nova legislação, que não é tão nova assim, já é de 2011, mas que permite que o contribuinte, quando ganha uma ação judicial, especialmente se a gente pegar ações previdenciárias ou ações trabalhistas, ele tem a opção de lançar os rendimentos recebidos acumuladamente num campo para que seja tributado em separado dos demais rendimentos. A gente reclama, né, que dificilmente vem algo do governo em nosso favor. Na verdade, essa é uma benesse que a legislação dá ao contribuinte, a nós contribuintes, para que a tributação seja menor, seja mais benéfica do que era anteriormente, porque anteriormente era feito simplesmente sobre o valor total recebido. Agora tu tens a opção de lançar o número de meses da ação para ter uma tributação menor ou até para ficar isento de imposto, dependendo do caso, né? Doutor Rodrigo, seguido a gente ouve falar que o contribuinte caiu na malha fina, né? Sim. A gente fala em malha fina, mas é malha fiscal, na verdade, fiscal. né? O nome certo é malha fiscal. Sim. O que esse contribuinte deve fazer quando cai nessa malha? Então, agora, assim, antes mesmo dele receber... E, aliás, deixa eu lhe complementar essa entrevista, desculpe lhe interrompendo, já interrompendo. Que defesas poderá utilizar nesse caso? Muito boa essa tua pergunta agora, assim, porque, na verdade, quando o contribuinte recebe, quando ele cai em malha fiscal, antes mesmo dele cair em malha fiscal, né, de ele entrar em malha fiscal, ele mesmo pode verificar no site da Receita Federal se há alguma pendência na declaração dele. Ele acessa a sua declaração, daqui a pouco ele está aguardando uma restituição e verifica que aquela restituição não vem, já passou 1 ano, 2, o que aconteceu? Ali vai constar uma pendência e diz qual é a pendência no site. Então ele pode, antes mesmo de receber uma intimação ou uma notificação, verificar, verificar com o seu contador ou ele mesmo, enfim, para retificar a sua declaração e corrigir aquele equívoco que a Receita entende que ele cometeu. Se ele não quiser retificar, se ele quiser, enfim, caso ele não tenha acessado o site, até não saiba dessa pendência, ele vai receber uma intimação fiscal ou mesmo uma notificação de lançamento. A partir do recebimento da intimação fiscal ou da notificação, ele não pode mais retificar a sua declaração de ajuste anual. Enquanto ele não receber, ele tem até 5 anos para retificar. Depois que ele receber, ele não tem mais. Então, é importante que ele ou verifique antes essa pendência, ou então, quando ele receber a intimação, a notificação, que ele faça a defesa. Na intimação não tem defesa. Na intimação ele vai simplesmente apresentar documentos, porque a Receita entende que há alguma incorreção. Ou a Receita quer simplesmente comprovar se de fato aquele número de meses que ele lançou está correto, se o valor do imposto que ele informou que foi retido foi de fato retido, se o valor é aquele, enfim. Então, ele tem que apresentar nessa primeira fase documentos. Se a Receita concordar com as alegações dele, se a Receita acolher, entender que aquela documentação já dirime qualquer dúvidas em relação aos valores que ele lançou na declaração, a declaração dele vai sair da base de dados e vai ser liberada, eventual restituição, enfim. Se não, ele vai receber a notificação. E aí começa o processo em si. Recebida a notificação, tu podes ter a solicitação de retificação de lançamento para fazer a defesa. Nessa solicitação, tu pedes uma revisão do lançamento, porque tu alegas que aquilo que a Receita está entendendo como devido não é. Tu vai explicar o porquê que tu lançou daquela forma tais valores. Ou ele pode fazer direto a impugnação. A diferença é que a SRL, a solicitação de retificação de lançamento, ela é julgada mais rápida que a impugnação. Então, se tu tiveres a opção, nem sempre a Receita disponibiliza. Tem para os dois casos. No caso que ela disponibilizar a SRL, a gente recomenda que seja feita a SRL. Senão, tu fazes direto a impugnação. E aí depois ainda tem recurso voluntário, enfim, tem outras defesas. E o mais importante, que o contribuinte não fique assustado, por assim dizer, se o retorno que ele tiver dessa defesa administrativa não for positivo. Porque caso não seja, ele tem ainda uma ação judicial para discutir daí na via judicial, aquela que o doutor Edilon falou no início, que a gente busca evitar.
Caso ele não consiga dirimir, não consiga solucionar o seu problema na via administrativa, ele ainda tem ação judicial e aí com novas alegações, daqui a pouco com novos documentos, enfim. Para comprovar. Com um processo até mais longo, né, ele vai ter mais opções de recursos, enfim. Mas a gente ainda assim sugere que ele tente resolver na via administrativa, sendo possível. Se não, que se tente depois na via judicial. Olha só que beleza. Para isso eu insisto com você que está nos assistindo, que temos aí no nosso rodapé do vídeo, é dúvidas@garciagarcia.com.br. Para isso estão os profissionais aqui do Garcia e Garcia. E ninguém melhor para nos responder essa pergunta, doutor Odilon. O Garcia e Garcia atua na esfera administrativa? Com certeza. Temos aqui o nosso próprio representante aqui, o doutor Rodrigo Fritz, que atua bastante. É especializado nesse tema, né? Atuamos bastante na esfera administrativa e também na judicial. Mas o importante é essa mensagem, né, para o contribuinte. Dizer que existem erros, às vezes equívocos, que podem ser tratados com defesas na esfera administrativa. Né? E porque às vezes até acolhido na esfera administrativa se consegue resolver o problema com uma celeridade, uma rapidez melhor às vezes do que uma ação no judiciário, mas precisamos analisar o caso a caso. Claro. Para isso, então, como a gente sempre repete aí, dúvidas@garciagarcia.com.br. Está à sua disposição aí para os profissionais que conversaram conosco hoje, que é o Dr. Odilon Garcia Júnior e o Dr. Rodrigo Fritz, falaram das defesas administrativas do imposto de renda. A gente pode dizer dessa forma, né, doutor? Com certeza. Podemos. Ok, agradeço a presença de vocês. Obrigado, aí. Tenho certeza que nós vamos voltar muitas vezes a falar desse tema, né? Ok? Doutor Odilon, muito obrigado pela sua presença, doutor. Obrigado. Rodrigo, com certeza voltaremos a falar então, tá bem? Obrigado. Esse foi o nosso Atualidade Jurídica de hoje. Nós vamos ao intervalo comercial e em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados. Atualidade Jurídica. Com Odilon Garcia Júnior e Ivone Garcia. Estamos chegando com mais uma Atualidade Jurídica e hoje nós vamos falar de responsabilidade do construtor sobre o enfoque do Código de Defesa do Consumidor. Para isso a gente convida profissionais especializados nesse assunto, que são profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados. Hoje nós temos aqui a doutora Sabrina Moleta e o doutor Odilon Garcia Júnior, que todos já conhecem, né, do nosso programa, né, doutor? E a doutora também. Vamos falar então desse tema, doutor? Eu queria que o senhor fizesse uma rápida consideração sobre esse. Garcia, obrigado novamente pelo convite. E o tema hoje, que é sobre essa responsabilidade civil dos construtores, o enfoque no Código de Defesa do Consumidor, é um tema bastante recorrente. Né? Nós tivemos aí, vamos dizer assim, um boom de construção civil e dentro desse crescimento aparecem também, vêm junto os problemas. E na praia a gente vê muito isso nos condomínios, né? Que também, tem muito crescimento, né? Um grande crescimento. Em geral, né? E a nossa preocupação é de trazer uma informação no teu programa de como exercer esse direito quando aparece um vício construtivo. Nós temos aí marcos, né, dentro do Código Civil brasileiro e também temos um marco dentro do Código de Defesa do Consumidor. Importante que o telespectador entenda, né, quando ele tem que agir. Né, e é isso que a doutora Sabrina vai nos comentar hoje. Ok. Doutora Sabrina, qual é a discussão mais comum no judiciário sobre o nosso tema de hoje? Guaraci, muito se discute em demandas judiciais hoje em qual seria o prazo desse adquirente de imóvel para postular indenizações por eventuais vícios construtivos. Isso ocorre muito porque a lei civil, o Código Civil, traz um prazo. Todavia, esse adquirente, ele depara-se com cláusulas contratuais que trazem prazos de garantia muito inferiores do que possibilita a discussão. Ou seja, entra-se em confronto entre a cláusula contratual e o amparo legal. Esse é basicamente a discussão hoje em demandas judiciais sobre o tema. Doutora Sabrina, então qual é o prazo de garantia legal? Guaraci, o Código Civil, ele traz no seu artigo 618, a previsão de que
o empreiteiro ou construtor, ele fica responsável pela solidez e segurança desse empreendimento pelo prazo de 5 dias. O artigo ainda menciona que, constatado esse vício, o proprietário do imóvel tem 180 dias para buscar essa indenização. Entretanto, a jurisprudência firmou o entendimento de que esse prazo mencionado pelo Código Civil, ele trata-se de uma garantia legal. Ou seja, constatado, se no último dia desses 5 anos o adquirente constatou um vício, esse é o marco inicial para postular a indenização e não um marco final. Existe algum outro artigo que proteja o consumidor, doutora? Muito embora se saiba que existe essa previsão legal dos 5 anos pelo Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz o amparo através do seu artigo 27, mencionando que, sabendo-se dessa garantia de 5 anos, dentro desse período, se o adquirente constatar o vício, ele tem 5 anos para postulações em juízo dessa indenização que, porventura, venha por vícios construtivos. Portanto, exemplificando, um adquirente comprou o seu apartamento 1º de janeiro de 2010, constatou esse vício em 1º de janeiro de 2014, ele vai ter até 1º de janeiro de 2019 para postular essa indenização por algum ato que possua um nexo causal, ou seja, que possua vinculação com o dano que está suportando. Doutora, e quais são as vantagens da utilização do Código de Defesa do Consumidor nessas situações? O Código de Defesa do Consumidor, ele tem como formato a intenção protetiva, equalizar essa relação entre o fornecedor de serviço ou produto e o consumidor considerado mais frágil. Ou seja, a intenção sempre é igualar os desiguais. Sabendo-se disso, considerando que existem prazos maiores na legislação civil ou até matéria sumular, pela aplicação do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, existe a previsão da responsabilidade objetiva desse construtor, o que facilita muito a defesa dessa indenização, tendo em vista que o construtor responderá independentemente de culpa. Ou seja, constatado o vício, postulado em juízo, quem terá que comprovar que não agiu causando dano a esse adquirente do imóvel é o construtor e não o consumidor considerado mais frágil nessa relação. Ok, nesse nosso Atualidade Jurídica de hoje a gente falou de responsabilidade do construtor sobre o enfoque do Código de Defesa do Consumidor. A gente sempre convida profissionais, como eu sempre lembro, doutor Odilon, que profissionais do Garcia e Garcia Advogados Associados, que são especializados nesses temas. E hoje a doutora Sabrina está conosco aqui para a gente confirmar isso, né? Isso é importante, Guaraci, né? Conhecer a temática, saber defender a aplicação do texto normativo correto, da legislação, caso, né? Por exemplo, mais benéfico aqui o Código de Defesa do Consumidor, na hipótese desse marco, né? E é isso, eu acho que é importante também informar o telespectador para que ele consiga também, vamos dizer, defender os seus direitos também. Né? Até porque a construção está em alta, né? A gente tem que levar isso para o telespectador, exatamente, né? Com certeza. Ok, foi então a presença da doutora Sabrina Moleta e o doutor Odilon Garcia Júnior. Era isso por hoje, doutor? Era isso, Garcia. Vamos voltar a falar nesses temas aí, com certeza, né? Com certeza. Ok, obrigado a Muito vocês. obrigada. Vamos ao intervalo comercial e em seguida a gente volta. Até já. Oferecimento Garcia e Garcia Advogados Associados.